Como ouvir a voz de Deus? Essa é uma dúvida que todas as pessoas têm. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? A gente precisa pensar que a gente tem três vozes na nossa mente. A voz do inimigo, ele vai falar nos nossos pensamentos. A nossa própria voz, né? A voz da nossa mente, da nossa alma. E a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas como que eu vou saber qual que é qual? Gente, você só conhece uma voz que você ouve sempre. Como que eu vou saber que é a voz de Deus? Eu vou ter que falar com Deus sempre, para eu poder saber que é Ele que está falando comigo. E como é que eu vou começar a falar com Deus, tendo relacionamento com Ele? Todos os dias eu preciso parar, preciso ter um tempo de oração, preciso ler a palavra. Às vezes as pessoas falam, mas Deus está em silêncio. Eu tenho meus questionamentos, até falei isso para uma amiga hoje. Eu tenho meus questionamentos se Deus está em silêncio, porque a Bíblia está aqui, então eu acho que Deus nunca está em silêncio. Ele pode não estar te falando todos os dias a sua resposta do jeito que você quer, na hora que você quer. Mas a Bíblia em si, ela já tem resposta para muitas coisas. E quando você abre a Bíblia, se você convida o Espírito Santo para fazer essa leitura junto com você, naturalmente Deus começa a falar. Você tá lendo, eu tenho mania de ler mais de uma vez a mesma leitura. Eu leio uma, aí eu leio a segunda, aí eu leio a terceira, a mesma leitura. Por quê? Porque às vezes eu sinto que o Espírito Santo me chama atenção para um versículo. Quando eu passo naquele versículo, é como se ele me prendesse ali. Deus está falando através da palavra. Se você não abre a palavra, então você realmente vai ficar em dúvida. Se você abre a palavra afoito, achando que Deus tem que falar de qualquer jeito, também vai ser difícil, porque você não está se colocando, você está se colocando no lugar de Deus, não, ele tem que falar comigo. Apesar que a palavra tá lá e sempre vai falar. Agora, se é uma dúvida assim, eu quero saber sim ou não para essa situação, você vai ter que perceber que às vezes Deus, ele vai te pedir alguma coisa. Aí ele pediu, né? Tipo uma mãe que fala pro filho assim: arruma o seu quarto que depois a gente vai lá na loja comprar o que você quer. Comprar o tênis. Aí o filho volta e fala: mãe, mas cadê o tênis? Mãe, mas a gente não vai na loja? E a mãe tá lá só sentada esperando. Esperando. O que que a mãe falou? Primeiro você vai arrumar o quarto. E Deus é isso, gente. Se Deus falou, primeiro, agora você tem que, sei lá, mudar de país. Então, o próximo passo é depois que você se mudar do país. As coisas de Deus, na grande maioria das vezes, elas não vão ser simples. Às vezes Deus vai te pedir coisas pequenas quando for sobre outras pessoas, mas sobre a sua vida, normalmente ele vai te pedir coisas que são desafiadoras. Por quê? Porque é desafiador para você, que tem medo de faltar e tal, assim como é para mim. Mas para Deus, que não tem medo de nada, que não tem falta de nada, para ele não vai ser muita coisa. Então, normalmente as coisas que Deus vai pedir pra gente, elas são desafiadoras. As coisas que Deus vai falar com a gente, elas jamais fazem mal para alguém. As coisas que Deus normalmente vai pedir pra gente, elas sempre vão requerer coragem e elas nunca vão contra alguma coisa que tá na palavra. Exemplo, Deus me falou pra orar por uma pessoa que é muito rica e que nem fala de Deus praticamente, não tá nem aí pra Deus. E ele me falou, ora por essa pessoa. E eu fiquei assim, mas será que é Deus falando? Ora com essa pessoa. Aí eu falei, meu Deus, mas será que é Deus falando isso pra mim mesmo? Depois eu pensei, o inimigo falaria pra eu orar com uma pessoa? Cara, o inimigo jamais falaria pra eu orar com uma pessoa. Eu falei, eu não quero acreditar porque o desafio é muito grande pra mim. Então, eu queria que não fosse verdade. Mas é verdade, porque para Deus, gente, tudo é pequeno. Mas ele escolheu deixar a gente participar das coisas. E pra gente, as coisas às vezes não são pequenas, são desafiadoras. E aí vai parecer muito difícil. Mas então, a gente precisa amar mais, obedecer a Deus, do que temer perder a nossa reputação diante das pessoas. Porque eu fiquei com receio, assim, do que essa pessoa ia falar quando eu me oferecesse para orar com ela. Mas, olha só, eu tava pensando mais no que a pessoa pode pensar do que em verdadeiramente agradar o coração de Deus. Tô te falando isso porque normalmente as coisas que Deus vai te pedir, elas são desafiadoras para você.
E você precisa ter tempo de relacionamento com Deus para você ouvir a voz dele. E saber que é a voz dele, não a voz do inimigo. Porque às vezes Deus vai te falar, liga para fulano de tal. Mas pode ser o inimigo querendo que você ligue para fulano de tal, porque às vezes é um ex seu. E você tava orando para ter uma pessoa na sua vida. E Deus fala, liga para fulano. Aí vem na sua mente, liga para fulano de tal. Você vai ligar, mas às vezes não é Deus que tá falando ali para você ligar para aquela pessoa. Às vezes é o inimigo. E como é que você vai saber diferenciar essas vozes? Só no relacionamento com Deus você vai saber qual o tom da voz de Deus, qual o jeito que Deus fala com você. Não tem outra forma. Mas para eu ter esse relacionamento todos os dias, eu tenho que tirar um tempinho, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que ficar em paz, eu tenho que abrir a palavra. Por quê? Hoje mesmo eu abri a palavra e Deus me chamava o tempo todo. Eu li uns 10 versículos. E o tempo todo que eu li 3 vezes a mesma passagem. O Senhor me chamava para um versículo. Eu queria o que estava no final daquela leitura que eu estava fazendo, mas ele me chamou atenção para algo que estava antes, porque o recado que ele tinha para mim não era a mesma coisa que eu queria. Deus queria me falar hoje sobre outra coisa, então ele me chamou atenção para outra coisa, e a partir daquilo ali que estava escrito, eu comecei a orar em cima daquilo e o Senhor começou a falar comigo. Mas por que ele falou? Porque eu fui na palavra dele. Eu li uma, eu li 2, eu li 3, eu li com calma. E isso é com todas as pessoas. Quem falar, eu não ouço Deus. Ou Deus tá calado esperando você fazer aquilo que ele te pediu, e às vezes você não quer fazer, porque implica em deixar alguém para trás, porque implica em fazer alguma coisa que você não quer fazer. Ou você não tá tendo tempo suficiente com Deus para você escutar a voz dele, discernir a voz dele, ou você não tá abrindo a palavra, porque Deus sempre está falando através da Bíblia. Então, para você saber diferenciar essas coisas, essas vozes, você vai precisar desse relacionamento, vai precisar ler a palavra e orar todos os dias. E aí, quando o inimigo falar, o tom de voz é diferente. Às vezes ele fala comigo como se fosse Deus falando. Mas como o tom da voz é diferente, eu falo, essa voz não é do meu pai. Essa não é desse jeito que meu pai fala comigo. Às vezes me mandando comprar alguma coisa, investir em alguma coisa que só vai me fazer perder dinheiro. Porque isso já aconteceu, é um exemplo real. E eu falo, essa voz não é a do meu pai. E aí eu vou e não faço. Por quê? Porque o inimigo queria o quê? Que eu simplesmente perdesse dinheiro. Então, ele tenta imitar a voz de Deus. Mas, graças a Deus, essa busca diária me ajuda a ir reconhecendo a voz do meu pai. Às vezes eu vou ter, e você vai ter dificuldade de escutar a voz de Deus por conta que ele vai pedir alguma coisa que não é muito fácil pra gente fazer e que a gente não quer. E aí a gente vai resistir. E aí a gente vai, às vezes, se importar com a opinião de outra pessoa. Mas eu fiquei pensando, quando eu me importo com a opinião de outra pessoa, eu tô amando mais aquela pessoa do que eu tô amando a Deus. Porque eu tô querendo obedecer aquela pessoa e não obedecer a Deus. Isso é muito sério. Se Deus te pede para falar da palavra dele na internet, aí você fica assim, eu vou esperar Deus confirmar. Será que é Deus mesmo? Você acha que o inimigo ia pedir para você falar sobre isso? Ele não ia pedir. Então vai lá, mete a cara e faz. É fácil? Não. De verdade, tem dia que eu acabo de fazer alguma coisa, vídeo, e o inimigo fala na minha mente, você tá ridículo. Aquele vídeo ficou horrível. Ninguém vai ver, vai ser péssimo. E eu penso, é verdade, talvez você tenha razão. Só que o que me ajuda a não desistir totalmente, porque eu já quis desistir, é eu pensar assim, mas quem me pediu foi o meu pai, eu não posso parar por causa dele, pelo amor que eu tenho a ele, pelo temor que eu tenho a ele. Então, sempre que você estiver buscando a Deus e seguindo os passos que ele já te deu, porque tem muita gente que vive o teórico. Eu já entreguei para Deus. Eu oro todos os dias. Tá bom, mas a pessoa não sai de casa e toma a atitude
de fazer alguma coisa. Porque orar é importante, buscar na palavra é importante. Mas quando Deus fala, você tem que ir lá e tomar atitude. Ah, não é esse namorado que eu tenho pra você agora. Gente, então vai lá e para de seguir o cara na rede social. Vai lá e corta suas formas de contato com essa pessoa. Vai lá e abre mão, eu não sei, seja lá o que for. Ah, não é essa cidade que eu tenho pra você agora. Então vai lá e começa a procurar um novo lugar para você morar. Começa a olhar, a se movimentar, você tem que fazer alguma coisa. A gente precisa ter alguma atitude em cima daquilo que Deus falou, porque senão a gente está em desobediência. Ele não vai dar o próximo passo enquanto você não fizer essa pequena parte que ele falou, sabe? É que às vezes a gente quer que Deus faça um outdoor. Cara, Deus não faz um outdoor, esse não é a forma dele trabalhar. Se ele quiser usar um outdoor, ele vai usar. Mas se ele tá te falando algumas coisas já, através das pessoas, através da palavra, e você não tá fazendo, ele não vai fazer do jeito que você quer, só porque você quer. Ele vai falar, bom, eu vou esperar então, porque ele não vai invadir sua vida. Então, ele vai esperar até o momento que você fizer o que ele te pediu, para aí sim ele fazer. Ele é um jogo, né? Então, você mexe a sua pedra, Deus mexe a dele. Você mexe a sua pedra, Deus mexe a dele. Se você não mexeu, ele tá esperando a sua vez no jogo para que ele possa vir e mexer a pedra dele. É fácil? Gente, muitas vezes não vai ser fácil. Vai ser desconfortável, mas as coisas que Deus tem pra gente, elas sempre são muito melhores do que as coisas que a gente imagina. E as coisas que a gente imagina é só até onde o nosso olho consegue ver, o que é muito pequeno, porque o olho de Deus, ele vê tudo, passado, presente e futuro. Então, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Às vezes a pessoa tá só fazendo sacrifício, né? E a própria palavra fala sacrifício de tolo, porque se não tá obedecendo, é sacrifício de tolo, está na palavra. Então Deus sempre fala de todas as formas, mas você tá ligado? Você tá obedecendo? Porque se ele tá calado, é porque você ainda não fez o que ele falou pra você fazer. E aí ele vai esperar. Eu quis dividir isso com vocês porque hoje eu passei por uma situação que trazia isso e eu espero que através desse vídeo o Senhor tenha trazido resposta para o coração de alguém. Se uma pessoa tivesse sido tocada, já valeu a pena. Até o próximo vídeo.